Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Estamos reunidos aqui mais uma vez na casa do Senhor, para mais uma vez poder cultuar o seu santo nome, para mais uma vez poder cantar cânticos a esse Deus que tem nos abençoado todos os dias da nossa vida. Sabemos e cremos que todos nós que aqui estamos, e você que está aí nos acompanhando através do Facebook, seremos grandemente abençoados pelo poder de Deus, pela graça do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo. E para iniciarmos esse culto nessa noite, peço que todos abram as suas Bíblias. Nós que aqui estamos, você que está aí no seu lar, nos acompanhando com a sua família, abram a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15, para iniciarmos esse grande culto, nesta noite, na presença de Deus, onde eu creio que mais uma vez, o Senhor, nosso Deus, que é fiel em todo instante, vai nos abençoar grandemente. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do verso 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15, a Bíblia nos diz a seguinte coisa: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, irmãos? Olha o que nós temos aqui, a grande certeza em nosso coração, que mesmo sem nós vermos aqui com os nossos olhos carnais, em nosso derredor, a Bíblia nos diz que os anjos do Senhor estão ao nosso derredor, nos guardando e nos livrando. Aqui neste texto aqui nos mostra quando Eliseu foi cercado pelo rei da Síria com carros e cavalos, quando este moço que assim que andava com Eliseu ali estava e viu essa multidão de pessoas o cercando, o seu coração ficou temeroso, como de muitos de nós às vezes ficamos. E aí Eliseu encheu o coração deste moço de esperança, de força, de fé. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que com eles estão. Ou seja, a maioria, a grandeza, a fortaleza de Deus está conosco. E Eliseu orou ao Deus do céu, pedindo para que abrisse os olhos espirituais deste moço. E ali os seus olhos foram abertos, e ele pôde enxergar que em volta de Eliseu tinha carros e cavalos de fogo. Amém, igreja? Então eu quero aqui nesta noite, junto com aqueles que aqui estão, declarar para mim e para você: não temas essa adversidade. Creia que mais são os que estão conosco do que aqueles que no mundo estão. Nós sabemos que esse Deus é por nós, então quem será contra nós? Então determine algo grande e poderoso aí em seu lar nesta noite. Que o seu lar, o meu lar, o meu coração, o seu coração está cheio de carros e cavalos de fogo, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Amém, irmãos? E nesta hora nós vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo de Deus
venha conduzir esse culto, para que em cada momento que nós estamos aqui, o Senhor lá do alto céu, que é o lugar da sua habitação, Ele venha entrar com grande provisão em nossas vidas, e que nessa noite Ele possa ainda mais abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a grande vitória diante do povo de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos com o nosso coração alegre aqui em Tua presença, para mais uma vez poder cultuar o Seu santo nome, para mais uma vez, ó Deus, podermos encher ainda mais de poder que vem do alto, da autoridade que vem do alto, para continuarmos a fazer a Sua obra, a pregar, a orar, a ensinar, a mostrar a verdade que liberta. Nesta hora pedimos para que o Espírito Santo venha conduzir esse culto, para que em cada momento aqui neste culto, da abertura, do louvor, da palavra, ó Deus, da bênção apostólica, possamos ser tremendamente abençoados pelo Teu poder. Deus, que as pessoas que estão nos ouvindo com as suas famílias nessa hora, possam ser tremendamente também abençoados, renovados, fortalecidos. Mais uma vez, ó Deus, abra os nossos olhos espirituais, para podermos enxergar o bem que o Senhor está nos fazendo. Pedimos a Sua bênção sobre nós, sobre aqueles que estão nos ouvindo, sobre a nossa nação, sobre esse Brasil. E nós cremos da vitória, onde a Sua presença nessa hora irá nos renovar, irá nos fortalecer, irá nos fazer com que possamos entender a cada dia que estamos buscando o único Deus, aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Fique conosco, Pai, passeia no meio dos louvores, renova a Tua igreja, fortaleça a Tua igreja nessa hora. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesta hora, glórias a Deus, graça e paz da parte do Senhor sobre a sua vida. Nós estamos reunidos em mais uma noite, onde estamos glorificando ao Senhor, bendizendo o Seu santo nome. Como foi a tua semana? A esperança foi trabalhada no seu coração? Você tem buscado a Deus? Salmo 105, versículo 3, na parte D, diz assim: alegra-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Que essa alegria esteja latejando no seu coração. Nós nos alegramos nele. Ele é a nossa rocha, a nossa força, a nossa esperança. Bendito seja o nome do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, aquele que detém nas suas mãos todo o poder. Glórias a Deus. Nós estaremos meditando na boa palavra de Deus, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos alimenta, que nos consola, que nos impulsiona a prosseguir, a ir adiante, com fé, com esperança. A palavra que trabalha em nós, que nos molda conforme a imagem de Cristo Jesus. E essa palavra que eu convido você que está aí na sua casa a reservar esse tempo para tão somente se voltar para as Escrituras, para ser edificado por ela, interagindo o Espírito Santo, aplicando essa palavra ao meu e ao seu coração. Vamos orar, nos preparando para esse tempo. Senhor, nós nos alegramos na Tua presença, Deus. Mais uma vez podemos estar reunidos como igreja de Cristo, na Tua presença, Senhor, buscando a Tua face. Ah, Senhor, e como nos alegramos na Tua presença.
como nos alegramos, Senhor, na certeza de que a Tua presença é real em nosso meio, que a Tua presença é real sobre as nossas vidas. Senhor, neste momento nós estaremos compartilhando da Tua palavra, Deus, nos alimentando, meditando na Tua santa palavra. Pai, segundo o Teu poder, o poder que opera sobre nós, vem nos trazer entendimento, Senhor. Vem abrindo os olhos do nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra. Espírito Santo, vem alcançando cada coração, vem alcançando as nossas mentes, Espírito Santo, para compreendermos a boa palavra, para sermos assim trabalhados, tratados por ela, segundo o propósito do Pai, nesse dia que se chama hoje. Opera segundo o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Para entendermos todo o contexto, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo de número 22, dando uma ênfase maior do versículo 19 ao 22, amém? Vamos então, Efésios 2, a partir do versículo 11, está escrito assim: portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Até aqui somente. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, iniciando no capítulo 1, ele vai relatando as bênçãos gloriosas sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai tratando da nossa posição, da posição daqueles que estão em Cristo. No capítulo 2 ele vai falar sobre a salvação pela graça, aonde Deus nos vivificou, nos trouxe a vida, porque quando nós andávamos sem Cristo, nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados,
éramos por natureza filhos da ira, porque andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo a vontade do nosso coração, segundo as nossas próprias inclinações. E ele agora vai, a partir do versículo 11, vai nos trazer à memória uma lembrança necessária, para então introduzir o assunto principal que nós estaremos tratando nessa noite. Ele diz para que nós nos lembremos de quem nós éramos em outro tempo, em relação à nossa proximidade de comunhão com Deus. Pois como gentios, como não fazendo parte do Israel físico de Deus, nós éramos gentios, mas por meio de Cristo Jesus, todos aqueles que foram alcançados pela graça, que ouviram as boas novas de salvação, aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo, sendo levados a confessar os seus pecados, reconhecendo a sua pecaminosidade, o seu estado natural de perdição sem Cristo no mundo, mas agora entregando suas vidas a Jesus. Os que até então estavam longe se achegaram para perto. Assim também ele diz respeito ao povo judeu que, embora estivesse perto de maneira religiosa, mas também escravizados pelo seu próprio pecado, também se achegaram a Deus por meio de Cristo, formando assim dos dois um novo homem criado segundo Deus. E estes homens agora reconciliados pela cruz de Cristo, eles estariam caminhando com Deus. E quero aqui, a partir do versículo 19, trabalharmos o tema central da ministração dessa noite, quando ele vai agora trazendo à memória a nossa nova identidade, para entendermos no tempo presente a nossa identidade. Ele vai dizer assim, versículo 19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros. Não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas agora nós fazemos parte da família de Deus. Somos concidadãos dos santos, pertencentes a Deus. E ele vai agora fazer uma alegoria no que diz respeito à construção de um edifício, comparando-nos como um edifício que está sendo construído. E como todo edifício, ele começa a ser erguido, e a primeira coisa que se estabelece é o alicerce, é o fundamento. E ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus é a pedra angular. E todos aqueles que estão em Cristo foram e estão sendo atraídos a esta construção, porque dentro do propósito de Deus há um edifício sendo construído, cuja pedra angular é Jesus. E esse edifício, ele é composto por outras pedras. Jesus é a pedra angular, é a pedra principal, é a pedra
de sustentação, é a pedra de alinhamento. E quem são estas outras pedras que vão formando esse edifício? Essas pedras são compostas por mim e por você. Somos essas pedras que estamos sendo colocadas sobre essa pedra angular, que é Cristo Jesus. No versículo 21 ele vai dizer assim: no qual todo edifício, grave essa palavra agora, bem ajustado, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Esse termo bem ajustado nos leva às construções antigas, aonde a pedra fundamental, a pedra angular, ela era colocada e havia outras milhares de pedras brutas, de várias formas, umas mais quadradas, mais retangulares, triangulares, pedras formadas pela própria natureza, pedras formadas no seu estado natural, original. E essas pedras, elas eram cuidadosamente escolhidas pelo construtor, e essas pedras eram talhadas, e a partir da pedra angular, uma pedra ia se encaixando na outra, formando assim as paredes do edifício. E era necessário que uma pedra ficasse bem encaixadinha na outra. Essa parede, ela era erguida, alinhada. Ela, embora não houvesse uniformidade nas pedras pela sua própria formação, todavia essas pedras, elas iam sendo talhadas, amoldadas, e aí então aquelas paredes, elas começavam a ser erguidas. E é sobre essa questão que eu quero aqui identificar a mim e a você, como uma pedra que está sendo talhada, como uma pedra que está sendo ajustada. É interessante que no versículo 22 ele vai dizer assim: no qual também vós, incluindo aqui eu e você, sois edificados. Há uma outra tradução que traz o seguinte sentido: vós juntamente estáis sendo edificados, nos mostrando aqui um projeto, uma construção que está em pleno andamento. Eu e você somos pedras sendo talhadas, aonde o artífice e construtor é o próprio Deus. Ele é quem chamou a mim e a você. É Ele que tem me chamado e te chamado. A palavra de Deus diz que não foram nós que escolhemos a Ele, mas Ele quem nos escolheu. Nós éramos como pedras brutas dentre as milhares de pedras, aonde esse construtor, ele olha para aquela pedra e diz assim: essa pedra vai fazer parte do meu edifício. E assim ele vai chamando, escolhendo pedra por pedra. Nenhuma pedra é igual à outra. Cada pedra tem o seu formato, a sua própria natureza. Assim também acontece comigo e com você. Da onde o Senhor me chamou é diferente da onde o Senhor
te chamou. Alguns o Senhor tem chamado e esses têm ouvido a sua voz na sua infância. Outros estão sendo chamados e dando ouvidos na adolescência, na juventude ou no tempo do amadurecimento, sendo adulto. Outros são chamados e ouvem a voz sendo idosos, mas uma coisa é certa, é o próprio Deus quem chama a todos. E Ele conhece as falhas, Ele conhece as rebarbas de cada uma destas pedras. É interessante que enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei do meu avô. Meu avô, ele era pedreiro, ele construía casas. Desde o alicerce, desde quando o terreno estava não estando no modo plano, o terreno estando acidentado, desde aplanar o terreno, cavaram os alicerces, lançaram ali as sapatas, levantando as paredes. E eu me lembro, porque quando criança, algumas vezes eu acompanhava o meu avô nas suas construções, onde ele trabalhava. E é interessante que havia momentos onde a parede estava sendo levantada e precisava de um tijolo menor do que o padrão. Então o que meu avô fazia? Ele pegava aquele tijolinho e com uma colher ele ia lapidando, ele ia cortando aquele tijolo. Aí ele colocava no lugar, ainda faltava uma pontinha, ele cuidadosamente trazia de novo e ia arrancando aquela pontinha até que aquele tijolo estivesse na condição perfeita para ser encaixado naquela parede. O tijolo então veio de uma forma natural, mas para ser encaixado ali, ele precisava se enquadrar naquele espaço. É interessante como Deus, Ele também vai trabalhando assim na minha vida e na sua vida. Quem sabe você nesse tempo está sendo talhado, algumas rebarbas estão sendo tiradas. Eu quero dizer que isso faz parte do trabalhar de Deus sobre essas pequenas pedras que estão sendo edificadas sobre a pedra principal, que é Cristo. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Mas o ser talhado, num primeiro momento, não é tão prazeroso assim, porque nos leva a deixar a forma natural para sermos trabalhados conforme a pedra angular, que é Cristo Jesus. Isso é tão interessante que esse mesmo contexto que Paulo vai trabalhando aqui, nesse edifício que está sendo ajustado, e é interessante que é um processo constante e contínuo. Todos os dias, pedras estão sendo escolhidas, pedras estão sendo tiradas do seu habitat natural, normal, e sendo trazidas para estar sendo colocadas nesse edifício. Esse edifício, o texto vai dizendo aqui que ele é o templo de Deus. Há um propósito dessa construção e é maravilhoso fazer parte desse edifício. Esse edifício tem como finalidade glorificar o nome de Deus. Efésios ainda fala no primeiro capítulo que nós fomos chamados para o louvor da glória deste Deus. Estamos sendo trabalhados na nossa natureza. Alguns são mais impulsivos, como era o apóstolo Pedro. Nós vemos esse trabalhar do Senhor na vida do apóstolo Pedro. Nós vemos esse trabalhar do Senhor na vida do apóstolo Paulo, assim como na vida de todos aqueles que são por Ele chamados. Deus trabalha em nós para depois trabalhar a
te convidar a abrir aí na sua casa, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer: deixando, pois, toda a maldade ou malícia, e todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações, ele diz, deixando, abandonando, sendo talhado, sendo lapidado, sendo transformado, mudando-se a sua forma original. Ele diz, deixando, pois, toda a maldade, todo pensamento, toda atitude, toda expressão do mal, contrário à natureza de Deus em nós, é preciso ser deixado. Todo o engano, ele diz todo o fingimento. Há uma outra tradução que diz toda a hipocrisia, ou seja, toda a religiosidade. Essa pedra que passa a fazer parte desse edifício, não há lugar para pedras meramente religiosas, deixando todo fingimento, inveja e murmurações e maledicências. Ele continua dizendo, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O mesmo termo que o apóstolo Paulo diz lá, que todo edifício bem ajustado cresce para o templo do Senhor. Pedro agora vai dizer, desejando afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ah, amados irmãos, leite falsificado aqui diz respeito à adulteração da palavra de Deus. Quer ver um exemplo disso? Nós vemos claramente que a pedra angular é Cristo, e que essas demais pedras que estão sendo trabalhadas somos nós. Aonde eu e você, como pedra, é que precisamos ser alinhados à pedra angular que é Cristo. Somos nós que precisamos nos moldar a Ele, e não Ele que precisa se moldar a nós. Um dos ensinos disseminados de engano nesses dias diz assim, que eu posso vir para Cristo e permanecer com os meus pecados estando em Cristo, sem que eu precise me alinhar a Ele, porque Ele conhece o meu coração. É lógico que Ele conhece o meu coração, é lógico que Ele me ama, mas isso não quer dizer que Ele concorda com as minhas práticas pecaminosas. E isso precisa ser o quê? Cortado, podado. Ele diz, deixando. No versículo 3 ele vai dizer assim, se é que já provastes que o Senhor é benigno, como pode uma árvore boa dar maus frutos? Assim também essa pedra que está sendo lapidada, trabalhada, talhada, todas as rusgas, todas as imperfeições precisam ser tiradas. E a palavra e a ação do Espírito Santo, e é o nosso envolvimento que permite que isso vai acontecendo. No versículo 4 ele vai dizer assim, olha, e chegando-vos para Ele, e se achegando a Ele, pedra viva, Cristo, Jesus é a pedra viva, e achegando-se a Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quantas pedras, como eu e você, fomos rejeitados por esse mundo, dentro da história das nossas vidas. Em quantos momentos nós nos sentimos as piores pessoas do mundo, deixadas de lado? Quantos de nós, num determinado momento, sentíamos como indignos? E a graça e o amor de Deus nos alcançou, Ele nos chamou. Ele, vendo, conhecendo as minhas imperfeições e as suas imperfeições, Ele nos chamou do jeito
jeito em que nós estávamos. Ele nos tirou dos lugares remotos. Ele nos tirou, muitos de nós, do fundo do poço. Nos arrancou das garras do inimigo. Nos arrancou da escravidão deste mundo. Ele nem conhece a mim, nem conhece você. Ele vai dizer: chegando-vos a Ele, a esta pedra, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita, preciosa. Assim também nós somos preciosos aos olhos de Deus, mas é necessário nos achegarmos à pedra angular. Para quê? Para sermos alinhadas por ela. O sábio construtor que é Deus nos chamou, nos colocou sobre essa pedra, e nós precisamos receber o alinhamento dessa pedra. Precisamos nos encaixar nessa pedra, e mutuamente sendo encaixados uns aos outros, estamos sendo formados como um edifício, como um templo, como igreja de Cristo. Ele vai dizer: vós também, versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados. O mesmo termo que Paulo usa, Pedro também usa. Vós também sois edificados, vós também estão sendo edificados, sendo trabalhados, sendo construídos, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Aleluia! Essa casa espiritual somos nós, edifício de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 3, se não me falha a memória um pouco, capítulo 1, versículo 3, eu sei que Paulo diz assim, capítulo 3, 2 aos Coríntios, quando está tendo aquela divergência, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo diz assim: eu plantei, um plantou, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Aí ele vai dizer: porque vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos edifício de Deus. Estamos sendo trabalhados nessa construção. Pedro ainda aqui dizendo: nós somos, essa casa espiritual tem como propósito oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Versículo 6 vai dizer assim: por isso também as escrituras se contêm: eis que põe em Sião a pedra principal, de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem nela crer, você está em Cristo, você crê em Cristo, então é necessário você se deixar, se permitir ser lapidado, transformado e alinhado pela pedra angular que é Cristo, porque nem todos creem. No intuito de se deixar ser moldado, de se entregar plenamente, assim como os construtores rejeitaram a pedra angular, que é o que vai dizer aqui, versículo 7: assim para vós que credes ela é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. O povo adquirido, olha o propósito glorioso, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, o mesmo termo utilizado por Paulo é utilizado pelo apóstolo Pedro. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Pedras vivas,
vós também como pedras vivas. Por que pedras vivas? Porque são pedras que se movem, que se movimentam. São pedras que produzem. São pedras que estão sendo alinhadas. São pedras que fazem parte de um edifício, de uma casa construída, aonde Deus habita em Espírito. Aleluias! É interessante que quando os discípulos estão mostrando o templo de Jerusalém para Jesus, ele vê aquele templo. Todo mundo achava aquele templo glorioso, maravilhoso. E Jesus não se encanta, não se impressiona em nada com aquele templo. Mas ele diz assim: esse templo será derribado e eu reconstruirei em 3 dias. E ele dizia isso acerca do templo da sua igreja, que seria formada por pedras de todas as nações, de todos os costumes, de todos os povos. Ele me achou e te achou, e nós estamos sendo trabalhados, talhados por Ele. Permita esse trabalhar do Senhor na sua vida. Como eu recordei aqui do meu avô lá construindo, pegando a colher e talhando alguns tijolos para encaixar perfeitamente. Todos os tijolos, todas essas pedras, elas são todas trabalhadas, talhadas, lapidadas no seu caráter, lapidada na sua escala de valores, lapidada nos seus costumes. O apóstolo Pedro diz: deixando toda a maldade. Amados irmãos, o Espírito Santo, enviado por Deus, está trabalhando em mim e em você. E há atitudes nossas, há valores nossos, que começam a ser trabalhados por Deus, porque estão em inconformidade com a natureza de Deus. A nossa velha natureza, o nosso velho homem, ele precisa ser talhado, lapidado, para que um novo homem surja, um novo homem apareça, um novo homem que segundo Deus é gerado em santidade, em justiça. É um processo, meu irmão e minha irmã. Quem sabe você está sofrendo, porque tem algo que o Espírito Santo está trabalhando em você, dizendo para você: muda isso, abandona esse velho costume, abandona esse pecado de estimação. Ele está dizendo que ele está trabalhando isso porque Ele te ama, e Ele quer operar na sua vida, para depois operar através da sua vida. É interessante como a Bíblia traz a imagem de Deus, a figura de Deus como construtor. No livro do profeta Amós, no capítulo 3, uma das visões que Deus dá para Amós, ele vê um muro erguido a prumo. Deus mostra e diz assim: o que vês, Amós? Eu vejo um muro erguido a prumo. E ele vê também um prumo nas mãos de Deus. O prumo é aquela ferramenta que os pedreiros, os construtores, eles utilizam. Ele tem um peso, um chumbo, um cordão e uma outra peça para alinhar a construção, para alinhar aquele muro, para que aquele muro não seja erguido torto, porque ele vai receber outras construções, outros tijolos vão ser colocados ali, e o prumo, ele vai dar um alinhamento. Quem dá a medida, o alinhamento, quem define é o construtor. E essa visão, Amós vê Deus com o prumo na mão para alinhar. Assim também Deus quer nos alinhar, nos moldar como povo, como igreja. E a igreja, ela não é composta de uma pedra, ela é composta da pedra
dizer que esse edifício bem ajustado, com pedras bem talhadas, ele vai crescendo para templo, para morada de Deus, aonde Deus quer habitar, aonde Deus quer se manifestar. Por vezes você sente no seu coração e você até ora dizendo assim: Deus, opera através da minha vida. Deus, eu quero ser um instrumento nas suas mãos. E eu quero te dizer que essa é a vontade de Deus. Mas a primeira coisa que Deus vai fazendo nas nossas vidas, na vida de todo aquele que deseja ser um instrumento nas mãos de Deus, Deus lapida, Deus vai talhando. Permita-se ser talhado como pedra. Nós éramos como pedras mortas, agora somos pedras vivas. Estamos em Cristo, nessa pedra angular, essa pedra principal. Também vós juntamente sois edificados, estáis sendo edificados para morada, habitação de Deus em Espírito. Permita-se ser trabalhado pelo Senhor. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Obedeça a Ele. Você está dizendo: abandone isso, abandone. Você está dizendo: deixe o pecado, deixe o pecado. Ainda que este mundo abra exceções para o pecado, ainda que a religiosidade abra exceções para o pecado, o Deus Santo e Poderoso não abre exceções para o pecado. Mas Ele traz para junto de si uma pedra viva que reconhece, uma pedra viva que reconhece que precisa ser talhada, trabalhada. A carta lá de Pedro diz assim: e achegando-vos a Ele, a pedra principal. E eu tenho um convite para você nessa noite. Há pensamentos, há atitudes, há sentimentos, há costumes, há vícios, há valores que no decorrer da sua vida foi te moldando, foi trabalhando em você, foi dando a sua forma. E no tempo presente o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, no seu coração. Permita-se ser trabalhado por Ele. Quão maravilhoso é ser trabalhado e talhado pelo Senhor. Permita-se ser ajustado por Ele. E eu quero orar nesse momento com você, reconhecendo. E é um tempo de você deixar, é um tempo de você confessar. Você não precisa confessar para o homem, você precisa confessar para Deus. Ele te conhece, Ele conhece a luta que você está travando dentro do seu coração, Ele conhece as batalhas que você trava na sua mente. Aquele que na cruz padeceu, Ele levou todo o pecado sobre Ele. Ele tem transformação, Ele tem libertação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluias. Nós vamos orar nesta hora, vamos falar com o Senhor. Aleluias. Você tem a liberdade de falar com o Senhor, no silêncio dos seus lábios. Quem sabe você está com outras pessoas, mas no íntimo do seu coração, fale com Deus nesse momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, venha aos nossos corações nesta noite, Deus, mostrando o Teu agir, o Teu operar, como sabe o construtor, por meio da Tua palavra e por meio do Teu Espírito. O Senhor tem nos talhado como pedras, ó Senhor, removendo, Senhor Deus, as rebarbas, as imperfeições
que o mundo, que o pecado, que o nosso viver, o tempo que nós andávamos, ó Deus, distantes do Senhor, Deus. Quantas dessas coisas ficaram, Pai, impregnadas no nosso coração, impregnadas nas nossas mentes, Pai querido, interferindo, Deus, influenciando as nossas atitudes no tempo presente, Senhor. Mas pelo Teu poder, pelo poder da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, Pai, vem trabalhando isso nas nossas vidas. Pai querido, alcança o coração desse Teu filho, da Tua filha, Pai. Vem ajudando, Senhor, a abandonar, ó Deus querido, tudo aquilo, ó Pai amado, que é desagradável ao Senhor, tudo aquilo, Senhor Deus, que limita, que nos impede, que causa, ó Deus querido, impossibilidades de uma ação mais efetiva do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ó Senhor, Tu és o Deus que perdoa, Tu és o Deus que oferece perdão, Tu és o Deus que estende a mão para a reconciliação. Oh Senhor, vem ajudando. Oh Senhor, vem derramando graça, Senhor. Vem derramando a força necessária, Pai, para que esse meu irmão, essa minha irmã, venha vencer. Oh Senhor, que o poder da cruz, Pai querido, venha se manifestar, ó Senhor. Oh, pois a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós estando em Cristo, que estando firmado e fundamentado na pedra angular, o pecado não teria mais domínio sobre nós, porque fomos livres, libertos do pecado pela cruz de Cristo. Ah, Senhor, vem assim com o Teu poder operando, vem gerando essa fé necessária, Espírito Santo, no coração de cada um, dando força para abandonar, para se deixar ser tratado. Oh Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti. Tu és a pedra angular, a pedra principal. Oh Senhor Deus, vem nos moldando. Nós queremos ser alinhados a Ti, Senhor, nessa construção gloriosa. Queremos fazer parte, sim, Senhor, desse edifício que é morada de Deus, que é habitação de Deus, que é por meio do qual Deus opera a igreja que no tempo presente, Senhor, ela foi instituída para manifestar a Tua glória, a Tua presença, Deus. Age coisa assim na vida de cada um dos Teus filhos. Opera, Senhor, para que em nós se cumpra a Tua vontade e o Teu querer. Que assim venhamos, ó Senhor, a manifestar, Senhor, as Tuas maravilhas, as Tuas virtudes, pois o Senhor é quem nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Opera coisa assim, Senhor. Assim nós nos entregamos neste momento, Senhor, confessando, Senhor Deus, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Oh, perdoa-nos, Senhor. Oh, purifica-nos, ó Senhor. Oh, ajusta-nos a pedra angular, Senhor, para verdadeiramente sermos templo, morada do Senhor, para que a Tua glória seja manifesta neste mundo. Assim, pois, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Grande é o Senhor, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele se move, Ele alcança os nossos corações. Nós vamos, daqui a pouco está encerrando esse culto. Nessa terça-feira nós pretendemos no mesmo horário que semanalmente nós fazemos o Bíblia e Oração, e está colocando lá no YouTube o Bíblia e Oração, o estudo dessa semana, o compartilhamento dessa semana, tá? Na quinta-feira nós estaremos aqui em mais um culto do Vinde a Mim. É interessante que houve até um testemunho nessa quinta-feira.
Uma irmã nossa, ela mandou um testemunho, sendo que em meio a toda essa situação que tem acontecido, ela estava muito preocupada, Márcio, angustiada, não conseguia dormir direito. E na quinta-feira, quando o irmão Márcio, que pregou, nos conduziu a Deus em oração, ministrando a operação do poder de Deus, esse poder alcançou essa irmã e ela testemunhou. E ela disse que ela estava acompanhando o culto, e quando acabou a oração, acabou o culto, ela conseguiu dormir tranquilamente, pegou no sono e ficou maravilhada, porque ela reconheceu que aquilo que aconteceu, pode ser que seja algo simples para você, mas no caso dela, foi uma manifestação do poder de Deus, dando a ela tranquilidade no seu coração e na sua mente. Na quinta-feira nós estaremos aqui mais uma vez, no nosso culto Vinde a Mim, ministrando as boas novas de salvação, uma palavra de fé, de vida para o seu coração. Então, quinta-feira às 20 horas, ao vivo no Facebook, nós estaremos reunidos nesse culto. Nós vamos orar pelas famílias. Queremos aqui lembrar os nossos irmãos da nossa contribuição, dos dízimos e ofertas. Os nossos dados estão ali, agência, conta. A obra de Deus, ela avança, ela continua, e ela precisa da tua ajuda dentro das suas condições, que você possa assim, sem constrangimento, sem nenhum tipo de ação apelativa, mas que você tenha liberdade de contribuir com a obra de Deus, com o seu dízimo e a sua oferta. E nós vamos orar nesse momento pelas vidas, pelas famílias, para que Deus assim continue abençoando. Nós estamos iniciando uma nova semana, ainda estamos enfrentando nessa batalha aí, dessa pandemia, mas o Senhor é conosco, Ele é que fortalece o seu povo, Ele é que abençoa, Ele é a esperança do seu povo, e nesse momento nós queremos orar pela sua vida, pela sua casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós nos alegramos na Tua presença, Deus. Tu és o mesmo Deus que tem cuidado de nós. Pai, nós nos alegramos, porque o Teu Espírito Santo tem nos levado, nos dirigido a estarmos mais firmados em Ti, mais confiantes em Ti. Tu és a nossa esperança, a nossa alegria. Pai, que a Tua bênção, o Teu poder esteja se manifestando, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, que tem acompanhado a Tua palavra nesta noite, esse culto, Senhor. Pai, vem abençoando, ó Deus, vem fortalecendo, ó Pai, vem suprindo as nossas necessidades, ó Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, Senhor, vem derramando abundantemente a Tua bênção sobre, Senhor Deus, os celeiros, as dispensas dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, abençoando o trabalho das Suas mãos. Pai querido, quantos estão preocupados, Deus, com a situação presente, Pai querido, mas o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é quem tem cuidado de nós e não nos abandona, mesmo em tempos difíceis. Sabemos que o Senhor é a força do Teu povo. Pai, abençoa, pois assim, a Tua igreja, abençoa, pois assim, cada família, cada coração. Vem, Pai, com a Tua paz, com a Tua alegria, com o Teu ânimo, com o Teu vigor, enchendo os corações de esperança, de
confiança em Ti. Continue, Senhor, assim, a abençoar e a cuidar de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar esse culto. Que você continue na presença do Senhor, aí na tua casa, no seu dia a dia, lendo a palavra de Deus, adorando a Deus, confiando em Deus, se alimentando, para que você também possa alimentar a outros. Alimente-se da boa palavra de Deus, a palavra de vida, para que você também possa, por meio dessa mesma palavra, consolar, fortalecer, aconselhar outras pessoas, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o nosso irmão Márcio. Vem cá, Márcio. Vamos juntos encerrar esse culto, louvando a Deus, bendizendo ao Senhor. Amém, irmão Luiz? Glória a Deus. Vamos orar então. Bom adorar a Deus, né? Aleluia. Bom bendizer ao Senhor. Bom ser trabalhado e fortalecido pelo Senhor. Vamos orar. Senhor, Rei da Glória, Pai, obrigado, Deus, por esta palavra, por mais uma vez nos consolar e nos confortar e nos dar esperança através da sua própria palavra, que é viva e eficaz. Que possamos tomar posse, Senhor Jesus, de ser realmente esta pedra viva em tuas mãos, para que cada dia o Senhor venha nos lapidar, ó Deus, e nos encaixar nesse grande edifício onde Deus vai habitar, onde Deus vai morar, onde o Espírito Santo faz morada. Seja com cada um de nós, ó Deus, aqui nesta noite, com todos aqueles que ouviram a tua palavra, e que possamos realmente ser embaixadores teu aqui na terra. Quantas outras pessoas necessitam e precisam ouvir essa mensagem que nós ouvimos nessa noite, e que possamos nesta semana que está se iniciando, ó Deus, ser esse canal de bênção, ó Deus, através das redes sociais, ó Deus, divulgar essa mensagem para que outras famílias também possam se encaixar nesse grande edifício. Seja com cada um de nós, ó Deus. Quero profetizar sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que está nos ouvindo nessa noite. Ó Deus eterno, que esta semana, como vencemos essa semana passada, essa semana que está se iniciando, também venceremos, no nome santo de Jesus. Amém. amém. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que nos ama, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus, que por amor de nós se entregou naquela cruz, que o consolo, a presença do Espírito Santo, que nos dirige em toda circunstância, estejam fortalecendo a sua vida, o seu coração, a sua família, para que você e sua casa sejam bênçãos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém. Que Deus te abençoe, que aí no seu lar você possa bendizer ao Senhor em família, glorificando ao Pai. Que seja uma semana de vitória, de provisão, de manifestação do poder, da presença, da graça do Senhor sobre a sua vida.